Eu acho que as novas masculinidades, na verdade, são meninos perdidos, mas que se empacota para presente, fazendo com que alguns caras por aí queiram provar que eles podem usar um seio artificial e dar de mamar para o filho. Tem coisa mais ridícula do que essa? Que o homem hétero virou essa espécie de vilão moderno, Pondé? Acho que muito pelo trabalho das feministas, né? Você acaba tendo todo esse debate na academia, por exemplo, ele é normalmente, os homens héteros estão normalmente distante da produção desse repertório, certo? Essa discussão sobre homens e mulheres, ou patriarcalismo, ou não sei o quê, normalmente quem produz essa discussão são pesquisadores ou pesquisadoras que não são homens héteros, na sua maioria. Será que é por isso, Pondé, quando eu fui me preparar para esse programa, eu procurei algumas pesquisas sobre o que desejam os homens, o que querem os homens. Sabe o que eu encontrei? Um monte de pesquisas sobre o que querem as mulheres. O homem hétero não é mais categoria de estudo, parece, né? Eu acho que, a rigor, o homem, enquanto gênero, como se fala, nunca foi exatamente uma categoria de estudo. E acho que aí já começa, digamos, uma diferenciação em termos de objeto, né? De pesquisa, eu quero dizer. Talvez, inclusive, por conta de que o homem sempre, a palavra homem sempre representou de alguma forma a espécie, não só gênero, que é uma das grandes críticas que as feministas fazem. Então, o homem sempre se pensou mais como representante da humanidade, então a história da humanidade, talvez inclusive porque tomava isso como óbvio, né? E então, eu não acredito que o homem gênero tenha sido eleito como objeto de estudo tanto quanto as mulheres, que quando começaram a se pensar, ou pensar sobre si mesmas, já começaram a se pensar como apartadas da humanidade como um todo, como se fosse não o homem que representa a humanidade toda. Então tem um monte de trabalho sobre mulheres, inclusive porque esse trabalho está envolvido com a ideia de emancipação feminina, mudança de papel, e muitos deles, inclusive, reputando ao homem a culpa de tudo que existe na humanidade. Isso me lembra, Pondé, o Terry Gilliam, que ele falou recentemente que ele, brincando evidentemente, que ele gostaria de ser identificado a partir de agora como negra e lésbica, porque na qualidade de homem branco ele estava muito cheio de ser exatamente o que você falou, responsabilizado por tudo que acontece de mal no mundo. Você acha que ele exagerou? Não, acho que ele foi performático no comentário dele, né? Performático, aliás, como o Monty Python sempre foi, né? O grupo Monty Python sempre foi. Porque, primeiro, eu acho que tem dois níveis nisso que ele fala. O primeiro é esse nível, quer dizer, eu quero ser agora identificado como uma mulher negra lésbica. Ele quer dizer assim, então, como mulher é melhor do que como homem, e lésbica. E negra. Porque ele gostava de mulheres, então ele dizia que não podia ser outra coisa que não lésbica. Então, mas negra porque é melhor do que a branca. Aí entra o debate do lugar de fala eterno, né? Da teoria da interseccionalidade. Então, uma mulher tem lugar de fala mais do que um homem. Uma mulher negra tem mais lugar de fala do que uma mulher branca. Uma mulher negra lésbica tem mais lugar de fala do que uma mulher negra hétero. Então você vai fazendo todos esses cálculos. Então acho que tem essa primeira coisa. E depois tem uma outra camada no comentário que ele faz, que é essa ideia de que a pessoa se autodefine como quiser. Então amanhã eu posso decidir que eu sou japonês. Amanhã você pode decidir que é chinesa, certo? Ou você pode decidir que não, a partir de amanhã eu me considero negra, índia. Certo? Então, que é também parte desse debate. Quer dizer, se uma pessoa amanhã disser que ela é um ET, então ela vai ter que ser tratada como ET. O que são essas tais novas masculinidades? Essas novas masculinidades são um conceito cunhado no âmbito do debate identitário, das identidades, da ideia que masculinidade, assim como feminilidade, são conceitos socialmente construídos, sem nenhuma plataforma biológica determinante a priori,
né? E que, portanto, você pode ter uma transformação, como alguns gostam de falar, evolução. Eu não acho que o mundo está evoluindo, não porque o passado era melhor, porque eu acho que o mundo não vai para lugar nenhum. Mas, quando se fala em novas masculinidades, se pensa numa nova construção social da identidade masculina. Ninguém sabe, mesmo que as coisas tenham construção social, ninguém sabe como a construção é feita. Essa é a grande falha da teoria. Eu posso supor que existem elementos que são construídos socialmente no bojo da história, mas isso não implica que eu sei o processo da construção. Certo? É esse pressuposto falso que alimenta toda a engenharia social em cima das questões de gênero e outras também. Eu acho que, na realidade, nova masculinidade é muito mais, no sentido consistente, são meninos jovens perdidos, confusos, porque não sabem lidar com mulheres, têm vergonha do que eles sentem e desagam um pouco nessa imagem do migtal, que fica ressentido, que tem raiva da mulher, que acha que não vale a pena, que não quer investir. Eu acho que as novas masculinidades, na verdade, são meninos perdidos, mas que se empacota para presente, fazendo com que alguns caras por aí queiram provar que eles podem usar um seio artificial e dar de mamar para o filho. Tem coisa mais ridícula do que essa? Seria uma espécie de tentativa de consertar o velho homem, reformar o velho homem e com uma receita que sai da academia, é isso? É, exatamente isso. Que sai da academia e na academia formam jornalistas, certo? Formam publicitários, certo? E esses jornalistas e publicitários vão para o mercado, viram CEOs, certo? E acabam construindo toda uma suposição de que eles sabem como construir, sabem qual é o problema, sabem como foi que aconteceu esse problema e agora vão saber construir. E na realidade cria uma confusão danada que toda psicóloga honesta confessará que recebe adolescentes completamente perdidos sobre identidade. Como é que é esse novo homem? Descreve em termos práticos. Fala dos seus sentimentos. Sabe cuidar de uma criança tanto quanto a mulher. Então, a nova masculinidade é alguém, um cara que exige que a mulher ganhe tanto quanto ele, ou que a mulher o sustente, e que não teria vergonha disso, não se sentiria humilhado por isso. É o homem que fala dos seus sentimentos o tempo inteiro. É a ideia de um homem que tem um vocabulário subjetivo e vulnerável. Eu acho que esse é o centro da nova masculinidade, proposta por aqueles que acreditam que ela seria uma evolução. Olha, eu gosto de Jack Daniels, na falta de Jack Daniels pode ser Johnny Walker também. Gosto de licor, 43, gosto de Tia Maria, gosto de Baileys e vinho branco, vinho tinto, normal.